Olá pessoal, iniciando mais uma semana. Primeiro lugar, desculpas pela minha ausência na semana passada, me atrapalhei e não deu tempo de fazer a gravação, mas estamos de volta com a lição 102, a reivindicação, que faz referência ao capítulo 10 do Evangelho, item 17. É uma mensagem do Espírito Hilário Silva. A reivindicação. Há muito aspirava Saturnino Peixoto ao interesse de algum homem público para favorecê-lo na abertura de certa estrada. Para isso conversou, estudou, argumentou. Concluiu por fim que a pessoa indicada seria o deputado Otaviano, recém-eleito, homem ao qual se referiam todos da melhor maneira, pela atenção e carinho com que se dedicava à solução dos problemas da extensa região que representava. Depois de ouvir o escrivão da cidade, Saturnino redigiu longa carta memorial, minudenciando a reivindicação, e ficou aguardando a resposta. Correram dias, semanas, meses. Nenhum aviso. Revoltado, Saturnino começou a exprobrar a conduta política do deputado, que nem sequer lhe respondera a carta. Sempre que se lembrava do assunto, criticava o político, censurando-o acremente a envolver todos os homens públicos em condenação desabrida. Nada valiam ponderações da companheira, Dona Estefânia, espírita convicta, que lhe pedia perdoar e esquecer. Transcorreram 3 anos até que a solicitação caducou. Saturnino, obrigado a desistir da ideia, guardou, contudo, profundo ressentimento do legislador que terminava o mandato. Certo dia, porém, revolvia os guardados de velha prateleira do escritório, quando encontrou surpreendido entre livros e papéis relegados à traça o memorial que escrevera ao deputado, dentro de envelope sobrescritado, selado e recoberto de pó. Saturnino se esquecera de enviar a carta. Muito interessante essa mensagem, né? A gente pode refletir de várias maneiras. Muitas vezes somos bastante duros, muitas vezes julgamos com bastante severidade aquilo que nós achamos, aquilo que nós assumimos é a atitude do outro. Quando algumas vezes, nem sempre, mas algumas vezes, nós temos parte na situação. Quando muitas vezes aquela situação, no caso aqui a falta de resposta, não tinha nada a ver com aquela pessoa, tinha a ver com o próprio esquecimento, né, de Saturnino, a sua própria humanidade, a sua própria falibilidade, o seu próprio esquecimento, a sua própria limitação naquele momento. Ele escreveu a carta. Quantas vezes isso acontece? Às vezes, hoje em dia, a gente escreve um e-mail, pensa que mandou e ficou ali, né, no rascunho. Mas o ponto é que Saturnino, ele é humano, como todos nós. Ele tem os seus limites, os seus defeitos ou simplesmente os seus esquecimentos, a sua humanidade. Então, a lição para mim, o que fica é essa lembrança tão importante, não é? De nós nos lembrarmos de que somos humanos. E da mesma maneira que é preciso que a gente se desculpe, que a gente tenha compaixão, acolha a nossa própria humanidade, é preciso também que nós acolhamos a humanidade do outro. O outro cometerá erros, não há a menor dúvida, mas nós também, porque nós temos as nossas limitações, o nosso dia a dia, a nossa correria, os nossos esquecimentos, as nossas faltas, os nossos momentos, e assim terão também as pessoas. Então, se nós conseguirmos trazer para o nosso dia a dia de convivência, de relacionamento, essa questão humana, quando a gente estiver diante da dificuldade do outro, a gente vai parar e pensar, mas, nossa, ele deve estar sobrecarregado, ele pode estar com problemas que eu desconheço, pode ter acontecido alguma coisa que eu não saiba. Então a gente ameniza, porque a gente não sabe verdadeiramente o que o outro está vivendo, como o outro não sabe verdadeiramente o que nós estamos vivendo.
E da mesma forma que nós gostaríamos que as pessoas nos tratassem com misericórdia, ainda que não tendo conhecimento das nossas lutas, mas sendo amáveis e bondosos para conosco, isso é um objetivo que nós podemos verdadeiramente alcançar. Às vezes dentro da doutrina, às vezes dentro do nosso ânimo, nós colocamos objetivos basicamente inalcançáveis para nós mesmos, pelo menos para essa encarnação ou para esse momento evolutivo. Mas essa prática pequenina naquele momento em que vem a crítica, naquele momento em que vem o desejo de atacar o outro, naquele momento em que a gente olha e algo nos falta, porque o outro não entregou aquilo que prometeu, porque o outro não fez o que ia fazer, que o nosso interesse pessoal está, digamos assim, atingido, que a gente pare e pense um pouquinho que o outro também é gente, que talvez tenha havido algum problema, talvez tenha havido alguma situação que o impediu de assim fazer. Porque a maioria de nós não comete o mal com consciência e com vontade de fazer o mal. Até acontece, é possível que assim seja, mas muitas vezes a pessoa não tinha a menor intenção. E muitos de nós estão aí na luta, no sofrimento, na dificuldade do dia a dia. Às vezes a gente começa o dia, não sabe como vai terminar. E quando termina, não sabe nem como foi que conseguiu passar por aquele dia. Então, que o nosso coração se encha de ternura, né? de afabilidade, um pouco mais de doçura. E que a gente sempre traga esse pensamento à nossa mente para nos ajudar nessa vida de relações, para que ela seja um pouquinho mais humana, um pouquinho menos fria e um pouquinho mais acolhedora do outro e de nós mesmos. Uma semana de muita paz.